Bom, nossos estudos sobre as orações adjetivas agora vão ao encontro de um elemento central nessas orações, que são os pronomes relativos. Diferentemente das orações subordinadas, as orações substantivas ou as adverbiais, as orações adjetivas não são marcadas por conjunções, mas sim por pronomes, esses chamados pronomes relativos que retomam o termo anteriormente referido. É bom lembrar também que, diferentemente das subordinadas substantivas, as adjetivas se referem a um nome e não a um verbo. Para a gente estudar esses pronomes relativos, nós vamos pegar uma matéria que saiu no domingo, no site da BBC Brasil, matéria bastante interessante para quem é interessado em história, que é sobre a escravização de japoneses por portugueses no século XV e XVI. Nos séculos XV e XVI. Bom, a matéria tem como título o que vocês veem aí. A história dos japoneses escravizados por portugueses vendidos pelo mundo mais de 400 anos atrás. E ela começa com esses dizeres. Vamos lá. Em 1585, um menino japonês de 8 anos de idade foi raptado e vendido como escravo a Rui Pérez, um comerciante português que atuava em Nagasaki. O menino, que ficou conhecido como Gaspar Fernandes, nasceu em Bungo, a província de Oita, no sul do Japão, e foi o primeiro de 5 escravos asiáticos que Pérez adquiriria nos anos seguintes. Pesquisadores acreditam que o menino tenha sido raptado por outro japonês, pois é comum que os próprios japoneses capturassem pessoas para vender aos portugueses na região. Junto à família de Pérez, Gaspar passou a atuar como um serviçal. Ele aprendeu português e espanhol e acabou levado com a família para Manila, nas Filipinas, onde Pérez foi perseguido e condenado por praticar o judaísmo em segredo. Vou pegar então algumas frases deste texto para analisar mais rapidamente. Vamos lá. A primeira frase diz assim: em 1585, um menino japonês de 8 anos de idade foi raptado e vendido como escravo a Rui Pérez, um comerciante português que atuava em Nagasaki. Reparem esse que está grafado em vermelho aí, ele retoma por comerciante português. Quem atuava em Nagasaki? O comerciante português. O fato desse que retomar um termo anterior faz dele um pronome relativo. O fato de que o que vem em sequência a esse pronome ser a oração atuava em Nagasaki faz desta oração uma oração subordinada ligada ao termo anterior a que o pronome relativo faz referência. Logo, que atuava em Nagasaki, neste trecho destacado, é uma oração subordinada adjetiva, que caracteriza o comerciante português. Quem é o comerciante português? É aquele comerciante que atuava em Nagasaki. Então, se nós fôssemos, por exemplo, classificar a oração, seria uma subordinada adjetiva restritiva. E se nós fôssemos classificar o que? Esse seria um pronome relativo. Agora observem a próxima frase que eu destaco para vocês, do mesmo trecho que nós lemos anteriormente. Pesquisadores acreditam que o menino tenha sido raptado por outro japonês, pois era comum que os próprios japoneses capturassem pessoas para vender aos portugueses na região. Reparem agora nesse que também é grafado em vermelho. Ele não retoma termo nenhum. Ele anuncia o complemento de um verbo. Pesquisadores acreditam o quê? Que o menino tenha sido raptado por outro japonês. Logo, esse que é uma conjunção integrante, que liga o complemento ao verbo, e não um pronome relativo, que retoma algo anteriormente mencionado. Assim, que o menino tenha sido raptado por outro japonês, se uma subordinada substantiva, objetiva e direta, enquanto, no exemplo anterior, nós teríamos uma subordinada adjetiva. Vamos dar uma olhada na sequência do texto. O comerciante foi enviado ao México para ser julgado pela Inquisição e acabou morrendo 2 dias antes de atracar no porto de Acapulco.
Em 2013, o pesquisador português Lúcio de Souza, professor da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, concluiu o quebra-cabeças da vida de Gaspar e outros escravos japoneses de Pérez, ao descobrir o documento nos arquivos gerais da nação do México. Passei um mês no México pesquisando horas por dia, até que o registro do transporte de Gaspar e outros escravos caiu nas minhas mãos. Eu sabia que não estava apenas atrás de um simples documento. Eu estava lidando com a vida das pessoas que existiram de verdade, foram exploradas e esquecidas, revelou a BBC News Brasil. Eu vou pegar mais uma frase desse trecho, mas vou reformulá-la. Vou pegar a fala do professor português da Universidade de Tóquio. Ele diz assim: eu sabia que não estava apenas atrás de um simples documento, estava lidando com a vida das pessoas que existiam de verdade, foram exploradas e esquecidas. Agora, eu vou reformular essa frase, ou seja, eu vou reescrevê-la com outras palavras. Eu sabia que não estava apenas atrás de um simples documento, eu estava lidando com pessoas cujas vidas foram exploradas e esquecidas. Repare agora nesse cujo aí, cujas, grafado em vermelho. Ele está retomando pessoas. Você está lidando com quais vidas? As vidas daquelas pessoas, né, que foram exploradas e esquecidas. Então, esse cujo também é um pronome relativo. Mas é um pronome relativo muito difícil de ser utilizado, porque ele sempre tem de ser utilizado quando dá a noção de posse. Então, vou reler a frase. Eu sabia que não estava apenas atrás de um simples documento, eu estava lidando com pessoas cujas vidas foram exploradas e esquecidas. Ou seja, eu estava falando das vidas dessas pessoas, pessoas em posse sobre as vidas. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, a banda cujos discos eu gosto vem à cidade. Ou seja, eu gosto dos discos daquela banda. Então, o cujo, um pronome relativo, ele sempre carrega consigo a noção de posse, como é o caso desse exemplo agora. Vamos dar uma olhada numa outra parte do texto em que eu posso fazer o mesmo tipo de reformulação. Vamos lá. Passei um mês no México pesquisando horas por dia até que o registro do transporte do Gaspar e outros escravos caiu nas minhas mãos. Aí eu vou reformular novamente, fazendo uso de um pronome relativo para a gente esclarecer essas relações. Na instituição mexicana onde pesquisei os registros de transporte, encontrei documentos relativos a Gaspar e outros escravos. Repare agora esse onde que está grifado aí. Na instituição mexicana onde pesquisei. Na instituição mexicana em que pesquisei. Então, esse onde retoma instituição mexicana. Tá? Logo, é um pronome relativo. Onde pesquisei os registros de transporte, é assim uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas repare principalmente a utilização do pronome relativo onde. O pronome relativo onde ele é utilizado com apenas uma finalidade, que é a finalidade de indicar lugar. Se o pronome cujo tem que ser utilizado toda vez que indique posse, o pronome onde só pode ser utilizado quando eu utilizo a ideia de lugar. Não mais referência a tempo, referência a causa, não, referência a lugar. Então, a instituição mexicana onde pesquisei os registros é uma construção correta. Vamos avançar um pouco mais na leitura do texto da BBC Brasil. Portugueses em solo japonês. Os portugueses foram os primeiros europeus a entrar em contato com o Japão em 1543, depois que uma tempestade fez um navio chinês com comerciantes atracar na ilha de Tanegashima, na província de Kagoshima, do sul do Japão. O comércio de escravos japoneses só começou mais de uma década depois, quando os portugueses se instalaram em Macau e uma rota comercial para Nagasaki foi estabelecida. Muito bem. Vou de novo fazer aquele tipo de reformulação.
Os portugueses foram os primeiros europeus a entrar em contato com o Japão em 1543, depois que uma tempestade fez um navio chinês com comerciantes atracar na ilha de Takashima, na província de Kagoshima, sul do Japão. Aí eu vou fazer duas reformulações. Na época em que os portugueses chegaram ao Japão, havia muitas tempestades marítimas, comércio marítimo do tempo, quando os povos estreitavam aos poucos laços. Bom, na primeira reformulação eu tenho destacado o em que em vermelho. Trata-se de um pronome relativo que com a preposição em, na época em que os portugueses, então esse em que está se referindo à época. Tudo bem? Beleza. Agora, eu poderia substituir esse em que pelo quando, né? Na época quando os portugueses chegaram. É a mesma coisa com a reformulação que vem logo a seguir. Comércio marítimo do tempo quando os povos estreitavam poucos laços, o comércio marítimo do tempo em que os povos estreitavam poucos laços. Novamente, tanto quando quanto o em que, eles constituem pronomes relativos que estão retomando termos anteriores, época e tempo. Então, para concluir, a gente pode dizer que os pronomes relativos eles têm uma importância fundamental nas orações adjetivas, são parte integrante dessas orações e retomam sempre o termo anteriormente mencionado. Normalmente, a relação das orações adjetivas passa pela utilização e identificação dos pronomes relativos. Eles estão sempre se referindo ao nome que aparece anteriormente no texto para retomá-los de uma forma ou de outra. É isso, bons estudos, qualquer dúvida estamos à disposição.